E aí, eles chamam de fazenda essa dote, essa chácara, por causa do Rei do Gado, que foi uma novela que fez muito sucesso na Rússia. Gente! E aí, entrou no dicionário deles, fazenda, que são essas chácaras que eles têm, casa de campo. Caramba! E aí eu falei, vocês são brasileiros, né? Vocês são brasileiros. A gente introduziu uma palavra na Rússia, eu não acredito nisso. Olá, viajantes, aqui é Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. E hoje a gente tá recebendo uma pessoa muito especial e... direto da Albânia, porque a gente nem sabia que ele tava lá e a gente achando que ele tava no Brasil pra trocar uma ideia, mas não, ele tá na Albânia. Mas é porque é uma alma viajante, não é mesmo? Então vou convidá-lo aqui. Seja muito bem-vindo, Willy, do canal Ei Mãe, Tô Vivo. Olá, dupla, olá, casal, olá, pessoal, ouvintes. Isso mesmo, eu sou o Willy, um baiano na Albânia. Saí da Bahia, vim pra Albânia, mas é assim, alma viajante, que o Emmanuel falou. Não paro quieto. Bom, e o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai contar uma das histórias do Willy aí, porque o menino não para, né? Tá sempre viajando. Mas ele vai contar aí uma história pra gente, que é um mochilão dele, que ele fez da Alemanha até a Índia e ele fez por terra. E isso que é o mais impressionante. Então vamos lá, partiu? Partiu. Mas antes de começar esse episódio, temos alguns recadinhos. Participe do nosso grupo Olá Viajantes no Telegram. Acesse viaja.link/grupo. Lá você entra em contato diretamente conosco e fica sabendo das novidades antes de todo mundo. viaja.link/grupo. Simples assim. E para ajudar a manter esse podcast no ar, acesse viaja.link/apoie. Com muito pouco, você nos ajuda a produzir cada vez mais e melhor o ViajaCast. Acesse agora enquanto você está nos ouvindo. viaja.link/apoie. Como agradecimento, todos os apoiadores estarão na descrição de cada episódio. Setting 1012, and it gives me 1,250. ViajaCast. Então, o Willy, nesse mochilão da Alemanha até a Índia, ele fez num período de 1 ano e meio, que ele me disse, e visitou 24 países. Cara, é país pra caramba. E pela lista de países que ele me passou, tinha países que eu nem sabia o nome, nem conhecia, nem sabia que existia. Então, eu acho que ele vai surpreender também os nossos ouvintes aí, contando um pouco. Willy, pra começar, diz aí pra gente de onde veio essa ideia aí, fazer esse mochilão, por onde você começou? A ideia veio da saturação mesmo, assim. Eu tava num nível de saturação que eu falei, eu preciso parar com isso, dessa vida agora. Porque, assim, eu acho que todo mundo tem a ideia, aquele sonho do aposentado, né? Tipo assim, quando eu completar 60 anos, quando eu tiver rico, quando eu tiver, sei lá, filhos formados, eu vou me jogar no mundo, eu vou viajar e tal. Mas eu pensei, por que eu preciso esperar tanto para realizar o sonho, né? Pra mim já é muito tarde. Se eu esperar chegar a 60 anos pra fazer alguma coisa, às vezes eu levanto de manhã, eu tô cansado, imagina com 60 anos. Com 30 anos já tá difícil. Eu tô com dor na coluna agora, imagina com 60. Não vai dar certo. Aí eu falei, não, vamos adiantar esse sonho aí pra agora, porque eu não sei se eu vou estar vivo até lá, né, até 60 anos. E não tem porquê também adiar esse sonho. Hoje, com acesso que a gente tem à informação e tal, a gente sabe que é possível viajar assim. Eu já tinha um histórico de mochilão também, muito antes da viagem, já viajava bastante, já tinha o blog, já tinha o Instagram, então já tinha certa experiência. E eu falei, não, é possível viajar assim, então vamos lá, vamos juntar uma grana em 1 ano, porque foi da noite pro dia que eu decidi isso. Porque na época eu fazia 2 faculdades, estava acabando 2 faculdades ao mesmo tempo. Caramba! E trabalhava em 2 empregos. E aí, tipo assim, 24 horas do dia não era o suficiente. Eu estava à flor da pele, literalmente. Imagina, fazendo 2 TCCs de 2 áreas que não são opostas, mas são bem diferentes. Que eu fazia publicidade e propaganda e administração de empresas. E aí, eu trabalhava no Sebrae na época, como consultor, e trabalhava na agência de publicidade. Então, assim… Nossa! 2 áreas
pressão pura, metas e clientes insuportáveis, enchendo o saco. E aí, eu, ao mesmo tempo, tinha que lidar com a TCC, com entrega de projetos, essas coisas todas. Então, eu tava realmente muito estressado, assim, muito a flor da pele, muito querendo chutar o balde. Eu falei, eu vou fazer isso, então. Então, eu vou juntar em 2016, né? Isso foi 2015, 2016. Eu falei, eu vou juntar 1 ano de dinheiro. O que eu conseguir, eu viajo. Meu plano inicial era viajar 1 ano. Eu falei, vou tentar viajar 1 ano, assim, de mochilão pra algum lugar. Não tinha roteiro, não tinha planejamento. Mas, se esse dinheiro que eu juntar em 1 ano der só pra 2 meses, eu volto com o rabo entre as pernas, não tem problema. A gente segue a vida. Vamos deixar portas abertas aí, vamos deixar opções. É vida que continua, né? É vida que continua. A vida não morreu, não. Continua. Tô novo e tal. E aí eu falei, vamos fazer isso. E foi o que aconteceu. Em 2016 foi dedicado. Eu falei, acabar de me surrar. Eu falei, já tô acabado aqui mesmo, tô escravizado nesse mundo, então vamos, chicote pra dentro. Depois eu saqueio tudo e vou embora, mochila nas costas. Então, mas aí você tava nessa vida louca aí, decidiu. Por exemplo, você partiu da Alemanha, é isso? Você chegou na Alemanha e dali você tocou a viagem? Isso, porque assim, eu não tinha planejamento, não tinha roteiro, não tava planejando ter roteiro, na verdade. A única coisa que eu tinha na cabeça era o seguinte: eu queria fazer essa viagem 1 ano e eu queria chegar no Sudeste Asiático. Era meu plano inicial. Okay. Então, assim, eu queria chegar na Tailândia, nas Filipinas e começar pela Europa. Eu pensei assim, ok, eu vou ter dinheiro na Europa, eu consigo viajar, sobreviver. Vou conseguir dormir e tal. Se eu chegar no Sudeste Asiático sem dinheiro nenhum, tipo, pelado, nu, com a mão no bolso, eu posso dormir na praia, pescar meu peixe, ninguém vai se importar, não vou ser preso. Vai dar tudo certo. Então, meu plano era unicamente esse. E aí, eu escolhi a Alemanha por um acaso. Na verdade, o universo escolheu, vamos colocar assim. Porque eu falei assim, eu vou procurar a passagem mais barata para a Europa. O país que tiver a passagem mais barata vai ser meu primeiro destino. Sorteio. Eu queria muito. Sorteio. Ainda bem que não foi Portugal, né? Na outra ponta lá. Então, olha, repare. Aí, eu cheguei e falei isso, pensei isso. E eu joguei pro universo o seguinte: eu quero muito fazer o leste europeu. Primeiro, porque é mais barato. Então, meu dinheiro vai render mais. Segundo, que eu acho mais interessante. Eu nunca gostei muito desses destinos mais convencionais. Todos os meus mochilões foi mais lado B, países dito exóticos, fazendo aspas com os dedos. E aí, eu queria muito o leste europeu. Mas assim, se a passagem mais barata fosse a Portugal, beleza. Eu atravessava Portugal e ia pra Polônia. E aí, mas aí, a passagem foi para a Alemanha, mais barato. Saindo de Salvador pra Alemanha. Nossa, ótimo. E era justamente no dia 31 de dezembro. Então, assim, eu ia virar o ano no ar. Ia chegar, tipo, 1º de janeiro, entendeu? Toda uma coisa cósmica, toda uma coisa assim, tipo, tudo certo, vários sinais. Você não é o primeiro viajante que a gente conversa nos programas que fizeram viagem virando o ano. É impressionante. Isso é uma coisa de mochileiro, né? Foi passagem mais barata. Vai virar uma lei de mochileiro aí. Mas assim, eu achei vários sinais, eu tava confiantíssimo. Eu falei, meu Deus do céu, melhor que isso, só chegar em paz. Sim. Só que não aconteceu, né? Porque um bom mochileiro teve um perrengue. Um mochileiro que se preze. Tem que se ferrar. Um mochileiro que se preze tem que começar a história do começo. E aí, aconteceu isso. Eu tinha uma conexão em Portugal, uma conexão longa de 7 horas. E aí eu falei bem assim, ó, eu não vou ficar no aeroporto 13 horas. Eu não vou ficar no aeroporto 13 horas esperando o próximo voo. Eu vou sair, vou conhecer Lisboa, que eu não conhecia, tal. Não conheço nada da Europa Ocidental. E fui. É o famoso diabinho no ombro aqui, né? Só aconselhando. É o famoso diabinho no ombro. E aí, fui para Lisboa. Não curti Lisboa porque era 1º de janeiro. Então, assim, não tinha absolutamente ninguém na rua, feriado. As pessoas estavam bêbadas em casa, de ressaca. Tinha 1 ou 2 velhinhos dando comida pra pombo. E aí, eu andando por Lisboa e tal, e aí voltei pro aeroporto. Não perdi, como a galera deve imaginar, achou assim, foi visitar Lisboa e perdeu o voo. Não, foi pior que isso, porque eu voltei a tempo, sentei em frente ao portão que estava no meu cartão de embarque, só que tem uma coisa que me pega, que é o meu algoz, a tal do Wi-Fi. Então, o Wi-Fi do aeroporto de Portugal era muito bom. E tinha uma mesinha com várias entradinhas USB, era tudo que eu queria. Tipo assim, um carregador e um Wi-Fi veloz. Paraíso. Perdi o tempo. Então, mudou o portão de embarque, eu não vi. E aí, inclusive, eu sou tão distraído, eu sou muito distraído. Eu tinha colocado um despertador no meu celular pra me alertar o horário do voo antes. Eu desliguei o despertador quando tocou, porque, tipo, o que essa música tá tocando aqui? Tá me atrapalhando. E eu continuei vendo meus vídeos, editando foto, não sei o quê. E aí, depois pode ser que seja o voo. E aí, já tinha passado 15 minutos. Mano! Aí eu vi que na tela lá que tinha mudado o portão. Corri, atravessei meio aeroporto, cheguei lá, tava, tipo, as mulheres recolhendo papel, fechando o embarque. Eu perguntei, esse voo aqui, posso entrar? Ela, não.
o embarque encerrou, você perdeu o voo. Mas, gente… E aí eu fiquei, tipo, chocado, porque nunca tinha acontecido essa situação comigo. Já bati na trave várias vezes, mas dessa vez não aconteceu. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Mas uma hora cai pra fora essa bola, hein? Cara. E aí eu falei, meu Deus, a viagem começou. E aí a ficha caiu, né? E aí nisso eu tive sorte, resumindo, fui na TAP perguntar qual o preço da passagem pra Alemanha, porque eu queria primeiro, realmente queria ir pra Alemanha, não queria passar pela Europa Ocidental. E aí ele falou assim, $800 a passagem pra Munique. Ai, caralho. facada. Eu falei, louco, esses dólares eu quero gastar em um ano. Tipo, tá louco, não. É um sinal, é pra começar a viagem de Portugal. E aí eu falei isso no Instagram na época, a galera, alguns seguidores que moram em Porto, falaram, vem pra Porto, não sei o que e tal. Mas tinha uma coisa pra mim falando, não aceitando, sabe aquela coisa do mochileiro? Eu não quero. Não quero. E aí, uma pessoa que tava com pena do balcão da TAP falou bem assim, olha, você pode tentar, esqueci a palavra agora, mas é tipo Overbooking? Você pode overbooking, isso. Você pode tentar overbooking. Você pode esperar pra ver se alguém não vai comparecer no próximo voo e você pega a vaga. Eu vou te colocar de volta para o embarque. Vou te dar um ticket aqui pra você entrar de novo. E aí você fica esperando. Só que todo o problema. Pra Munique só tem 2 voos. Mas só falar uma coisa, não é overbooking então, porque overbooking é quando você compra passagem, você chega lá e não tem o seu lugar, porque eles verdade. venderam mais do que tinha. É o contrário do overbooking que eu não sei o nome. Eu também não sei. Porque acontece. Mas é isso. Mas entendemos. mas tá explicado. Quem tá ouvindo tá entendendo. Só pra quem tá ouvindo ter a noção que over é que passou, vendeu mais do que podia. Isso acontece pra empresas baratas. Do que era. Talvez a minha situação era de overbooking. Talvez era como se eu tivesse uma passagem a mais. Não sei. Deve ter um ser. outro nome. Deve ter um outro nome. Eu era o passageiro a mais lá. E aí, se eu te desse sorte de ninguém ir, eu podia pegar aquela vaga. Você podia entrar. Pode ser. Ah, não, tá. Então você comprou e você foi a pessoa que fez overbooking. Não, eu não comprei. O cara falou bem assim, você tá em uma situação de overbooking. Eu vou te colocar lá e você fala que você é overbooking. Você tem um ticket, mas se sobrar uma vaga, você entra. É isso. Acho que eu expliquei melhor agora. Se alguém ficar no celular no aeroporto e esquecer, você vai lá. Se alguém ficar carregando o celular no portão, você vai lá e pega a vaga dele. Era isso. Eu falei, nossa, será que alguém faz isso? Será? Então eu tinha esperança, porque as pessoas fazem isso. Eu falei, se eu fiz, outra pessoa pode fazer. Mas sim, claro. E aí, só tinha 2 voos por dia pra Munique, que era onde eu tinha comprado a passagem. E era de manhã, 8 horas da manhã e 8 horas da noite. Então, assim, se eu não desse certo de manhã, eu teria que tentar à noite. Nessa brincadeira, eu passei 2 dias no aeroporto de Lisboa. Eu virei o Tom Hanks. Eu tô rindo. Nossa, mano. Eu dormi, conheci vários coreanos, assim, que dormia lá no lounge também. E aí, voltei pra Lisboa de novo. É que o bicho não basta errar uma vez, né? Quer tentar 2. E aí, voltei, ainda dei uma curtida em Lisboa com mais gente do que velhinhos dando comida pra pombo. E aí, no segundo dia, consegui embarcar e fui pra Munique. Então, mas aí, assim, como que a sorte do mochileiro tava mudando. Mas você pagou? Então, faltou uma pessoa. Mas você paga ou não paga? Pagou quanto? Pagou não barato? paguei nada. Eu fiquei lá realmente esperando alguém faltar para eu poder entrar. Mas peraí, isso é uma informação importante. Isso só aconteceu porque você já tinha comprado a passagem e perdeu? Ou, por exemplo, eu aqui, cheguei no aeroporto e vou ficar esperando? Não, isso é porque eu já tinha uma passagem. Então, assim, como eu fui lá no balcão da TAP falando que o horário mudou, não sei na época que eu inventei, eu devo ter chorado. Não, porque eu já ia buscar uma barraca já pra morar no aeroporto, se fosse assim. Não faz isso não, também, já devia rodar o mundo, assim. Eu acho que é porque eu tinha uma passagem, tinha perdido o voo. E aí o cara falou assim, ok, você já tem a passagem, tenta então, já que você tá aqui, se tiver uma vaga pra você no próximo voo, você entra. É como se ele fez caridade pra mim, assim. É, sim. Fez caridade, é como se ótimo. você tivesse mudado o dia da sua passagem. Não foi caridade, eu acho que é uma coisa que deveria fazer com qualquer passageiro. Então ele teve uma boa vontade, digamos assim. Sim. A boa vontade de dar a opção pra mim. Sim. Você já tinha pagado, né? Então. Ele poderia ter ganhado $800, mas na verdade não ia ganhar, porque eu não ia comprar a passagem de jeito. Ele não ia ganhar. Você ia a pé até a Alemanha, mas não ia pagar Eu os ia 800. perto da Alemanha. E aí, nisso, eu fui pra Alemanha, cheguei, minha bagagem foi extraviada, mas se for contar, Mas, esse podcast gente, dá uma história só entre Você chegar lá. minha ida até chegar à Alemanha. Mas, resumindo, eu perdi a bagagem, mas depois a TAP mandou pra mim a bagagem no hostel. E aí, minha viagem começou na Alemanha. Como você falou, 1 ano e meio depois, fui parar na Índia. Não sei como fui parar lá, se perguntasse. Não teve um plano. Sabe? Então, assim, as coisas
só iam acontecendo. Eu não sabia qual era o próximo país, a próxima cidade que eu ia, não sabia o próximo destino. Deixa a vida me levar. Eu não sabia onde eu ia chegar. Então, assim, meu plano era um ano Sudeste Asiático. Mas foi 1 ano e meio e eu cheguei até a Índia. Então, assim, as coisas foram acontecendo. Tá, Que mas aí demais. você chegou a trabalhar no meio do caminho ou você só ficou de boa, assim? Como que foi? Então, na época, quando eu falei que eu trabalhava na agência de publicidade, eu tive muita sorte, assim, porque minha chefe era muito legal, apesar de ela ficar chocada, porque eu não contei pra ninguém esse plano meu. Eu, por exemplo, eu contei pros meus chefes, pros meus amigos, pros meus chefes 4 dias antes de viajar. Nossa. Eu pedi demissão. Na época, no começo do ano, eu mudei meu forma de contrato, né? Eu falei assim, eu quero mudar pra contrato agora, porque eu queria ficar mais livre, pra não precisar dar aviso prévio, nada. Uhum. Provavelmente eles pensaram, nossa, que otário, o RH, né? Perdendo aí altos benefícios, tá rindo da minha cara. E depois eu ri deles, porque deu 4 dias antes, pude me despedir, minha chefe quase caiu da cadeira, literalmente, ela ficou chocada. Mas assim, ela foi muito parceira, muito legal, ela apoiou super. Que da hora. E alguns clientes que eu atendia, que eram contas minhas, eles queriam continuar comigo. E ela cedeu esses clientes. Então, eu continuei fazendo gerenciamento de mídia, planejamento de mídia para eles. Então, eu podia trabalhar, na época, à distância. Então, eu fiquei um longo período… Que legal. O nômade digital. Tipo, nômade digital. Na época eu não sabia esse termo, mas meio que eu era um nômade digital. Então eu continuei trabalhando para alguns clientes de longe. Então eu tinha uma renda fixa, mais ou menos, que durou um bom tempo. E aí eu consegui. E aí depois de um tempo, meu Instagram, que na época era uma brincadeira, começou a dar certo também. Começou a surgir algumas oportunidades pontuais, assim. E eu comecei a me levar mais a sério. Aí aparecia um outro publi, essas coisas assim, que também me ajudaram na viagem. Então, Legal. fora trabalhos voluntários, eu tentei viajar da forma mais econômica possível, porque apesar de ter essa renda, não era uma coisa assim que eu podia, sei lá, extravasar, sendo super turista. Eu vivi uma vida, eu aprendi, na verdade, nessa viagem, a viver a viagem, viver na viagem. Porque a gente tem um conceito de viagem como aquela cabeça do turista, né? Que eu vou pagar uma pousada, vou comer em restaurante, vou andar de táxi, vou entrar em museu, visitar. Meu dia é uma agenda, assim, quase que diplomática, assim, de tanto evento que tem. Mas quando você viaja a um longo período, uma longa distância, você começa a aprender a viver a viagem. Porque não existe, você não consegue ficar 1 ano e meio sendo turista. É muito cansativo. É É verdade. muito desgastante, é muito verdade. maçante. Você não consegue planejar. Então você tem que começar a aprender a criar uma rotina fora da rotina. Sim, você não consegue nem planejar 1 ano e meio. Você Nem acha planejar. que você vai fazer tal coisa daqui 1 ano e meio, dá 2, que nem dá um intervalo de conexão, você já mudou totalmente seus planos. Tudo. Mudou tudo. Você não é sabe o dia de verdade. amanhã. E aí, você não sabe o que… Tipo assim, a gente depende muito dos países. Pra economizar, eu dependia dos países que eu não precisava de visto, porque era um pré-requisito de economia, por exemplo. Então, não precisava pagar por visto. Então, eu tinha que permear a partir disso. Então, por exemplo, uma coisa que decidiu muito minha viagem, que a gente chama de acaso, mas são coisas mesmo, assim, quando você começa a viver, seguir o fluxo, digamos assim. Uhum. Eu estava em janeiro, em novembro do ano anterior, a Bielorrússia abriu as fronteiras pro Brasil. Então, a Bielorrússia era um país super fechado até 2016 e ele decidiu abrir fronteira para o Brasil do nada. Então, o brasileiro não precisava de visto. 90% dos europeus nunca pisaram na Bielorrússia. É super difícil para eles, inclusive a Rússia, por exemplo. E aí, a Bielorrússia estava aberta. Eu falei, gente, foi na Bielorrússia? Gente que eu conheço. O que tem lá? O que tem lá? Eu vou pra lá. E aí eu fui pra Bielorrússia, porque eu não precisava de visto. Cheguei na Bielorrússia, eu fui super surpreendido. Tive uma experiência incrível, as pessoas foram super receptivas. Quebrou completamente meu conceito. Eu me vi dentro de um cenário soviético. Tipo assim, eu tava vivendo desde um filme, porque a arquitetura ainda é muito soviética. Muito não, totalmente soviética. Uhum. As ruas têm uma vibe, assim, o tom do país é meio cinza, tal, meio sombrio. Só que aí eu fiquei em Couchsurfing, era uma república, digamos assim, porque era um cozinheiro e um designer que morava numa casa, num apartamento. E aí o cozinheiro me recebeu, ele que tava no Couchsurfing. E aí eles são mais alternativos, assim, e eles me levaram pra conhecer uma Minsk completamente underground, assim, tipo… um cenário mais punk. Que massa. E aí, inclusive, tinha umas ruas, assim, uns bairros que tinha grafitagem, inclusive, dos gêmeos, né, os brasileiros. Uhum. E ele, tem um grafite aqui de um brasileiro, tal. Quando eu vi, num bueiro, aí eu falei, nossa, são gêmeos, tal. Eu fiquei chocado. Que massa. E aí, eu falei, então não sou o único brasileiro que veio aqui. E aí, mostrou a cultura, assim, sabe? Aí eu comecei, assim, apesar de eu sempre viajar para países, assim, mais fora da rota, a gente sabe um pouco disso, mas eu comecei a presenciar, assim, aprender mais na prática como a gente é muito preconceituoso. É.
E como o governo, ou até mesmo a história, não representa o país. O que representa o país são as pessoas, entendeu? Então, Verdade. o que eu sei de história da União Soviética, da Bielorrússia, da Rússia, não representa a Bielorrússia. O que representa a Bielorrússia são aquelas pessoas, aquela galera que vai em uns bares super undergrounds, que gosta de grafitagem. Então, eu comecei a abrir muito minha cabeça e falei assim, eu preciso saber mais disso. Eu preciso ir pra Rússia agora. Tipo, se a Bielorrússia é assim, eu quero ver a Rússia, que é o pai desses caras aqui. E aí eu fui pra Rússia, de lá. E lá foi Que era ele um pra sonho. Rússia. E lá fui eu pra Rússia. Então, assim, não planejei, não sabia que ia pra Rússia. Mas, assim, cheguei na Bielorrússia por acaso. Na Bielorrússia surgiu isso de mim de novo. Eu falo de novo porque desde criança eu tinha um sonho de conhecer a Rússia, assim, a pisar na Praça Vermelha. Não sei, Sim. eu tinha uma criança perturbada. Somos todos. Aí eu falei, eu acho que eu tenho um sonho de conhecer a Rússia e fui pra Rússia. Gosto muito do inverno, que é uma perturbação mesmo. Um baiano gosta de inverno, mas gosto muito do frio. É diferente, né? E era inverno ainda, começo de ano. Então, tipo assim, meu Deus, será que vai dar certo? Um baiano na Rússia no inverno? Mas fui pra ver o que dá. Tô aqui, sobrevivi, então um brinde a isso. Que bom. Não, porque é um contrassenso, pô. O baiano com o maior calor, 40 graus, 50 graus lá, vou lá pro De inverno. repente, negativo. Foi lá ver se as vodka era de verdade mesmo, se era boa. Fui ver se era verdade, depois de inverno, se era verdade mesmo. Mas aí, fui pra Rússia e aí fui couchsurf quase que 100%. E fui muito surpreendido pelos russos. Eu brinco, é uma controvérsia, assim, a galera, nem todo mundo concorda, mas eu acho que os russos são os brasileiros na Europa. Sério? Porque o choque que eu tive da Rússia, a diferença é muito grande. Porque, por exemplo, eu saí de uma Alemanha, que a galera é super educada. O pessoal fala que o alemão é frio. Eu considero o alemão educado. Eles são educados ao extremo. Porque, assim, se você pede uma informação, pelo menos minha experiência, eu pedi informação na rua, eles eram solícitos, eles me ajudavam, né? Conheci uns alemães bem legais, tive conversas legais. Mas eles são educados. Então, por exemplo, no metrô, você não via casais pegando. Se caísse uma moeda, você ouvia o barulho, porque eles são super, tipo, fala baixo, ou não falam em locais públicos e tal. Algumas cidades, o metrô era aberto, as pessoas passavam, não tinha roleta. Todo mundo tem um senso comum de honestidade. Então, legal. Mas eu cheguei na Rússia, em Moscou, é o caos. Era tipo assim, os meninos se pegando no metrô, gente fumando, e estudante entrando, zoando e rindo alto, entendeu? A galera entrando com sacola, mãe batendo em criança. Eu falei, gente, tô na Bahia. Maravilha. E eu me senti muito em casa. Aí eu falei, caraca, Rússia. Você faltou a temperatura e um coco. Na verdade, é o yin e yang da Bahia e a Rússia, né? Porque lá é frio e é também essa pegada. Exatamente. Eu acho que o humor, a interseção do baiano com o russo. Cara, mas é muito legal ficar sabendo disso, porque eu acho que nunca ninguém falou isso. Eu nunca ouvi alguém falar assim da Rússia. Tem sempre uma outra impressão. É incrível. E aí eu fiquei pensando por que a gente acha que o russo tem essa vibe, né? Então, sei lá, talvez na Guerra Fria, os americanos criaram essa ideia de um militar bravo. Então, a gente assiste muito televisão que os russos são aquele militar sisudo. Sim. Não sei. É igual o baiano, né? O estereótipo. A gente forma a nossa opinião pelas mídias que a gente tem contato. E muita coisa, por exemplo, a Rússia, a gente tem fica replicando guerra, União Soviética, né? Então a gente tem aquela imagem antiga da Rússia. A Rússia passou vários anos. Não, né? e outra, o que ele falou, né? Isso daí não representa as pessoas, né? Tipo, ele foi lá e conheceu as pessoas. E falar a verdade que a gente sempre fala aqui no podcast que é outra experiência você ir e vivenciar a cultura local, conversar com os locais, do que você vivenciar esse turismo que vende em pacotes turísticos, nada contra. Porém, você vai ter só o superficial do lugar, né? Você não vai, tipo, interagir e conhecer de verdade, né? É muito diferente esse tipo. E você, pelo jeito, mergulha de cabeça, né? Na cultura local. Isso é da hora. Então, sem querer, querendo, eu tava virando russo já. Assim, eu passei muito tempo, assim, muito tempo não, mas foi quase um mês na Rússia, se não foi um mês. E aí eu tive experiências bem legais e bem diferentes, assim. Eu fiquei em 3 couchsurfers diferentes. Um era um casal de russos, como se fosse classe média alta, assim. E eles tinham um filho, então uma relação conturbada com esse filho, eu acho. E aí, eles me viram como filho, eu acho, assim. Eles meio que me adotaram. E aí, foi muito legal. Que massa. Assim, a relação nossa. Foi muito legal. Porque, primeiro, então, de novo, o impacto, o choque da questão do estereótipo russo. Porque teve um dia que eu tava andando no parque com a
a esposa, né, do casal, ela foi me levar pra conhecer a área, assim. Aham. E aí ela começou a se abrir muito pra mim. Ela começou a contar, igual o brasileiro, sabe? Quando você encontra uma pessoa desconhecida e começa a contar da vida. Então ela começou a contar os problemas com o filho, que ela tem, não sei o que e tal. Eu fiquei, gente, Chocado, né? Tipo, não é possível, velho. Eu fiquei me questionando. Enquanto ela falava a vida dela, eu tava na minha cabeça pensando, por que as pessoas acham que o russo é frio e fechado? A mulher tá contando que tem problema com o filho. Tipo assim, eu nunca faria isso. mas, Willy, vou falar um negócio pra você. Você não acha que também que é o jeito que você se comporta com as pessoas? Porque, pra ser sincera, eu quando fui pra Argentina, por exemplo, teve uma galera que falou assim pra mim, não, porque eles são mal educados, isso e aquilo. E eu cheguei lá, fui muito bem recebida, não tive problema com ninguém, tive uma ótima hospedagem. E aí eu acho que é muito o que a gente passa, porque o que a gente é com as pessoas também é com a gente, né? Ah, eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que viajar aberto, assim. Aberto mesmo. A gente tem que ser aberto às pessoas. Eu acho, assim, que até mesmo nos convívios, sem falar de viagem agora, todo mundo tem história. Entendeu? Todo mundo tem uma história, todo mundo tem algo pra dizer, todo mundo Sim. tem algo que precisa ser escutado. Então, assim, se a gente dá oportunidade pras pessoas, a gente vai se surpreender com elas, entendeu? Acho que a gente é muito boca e pouco ouvido. Sim. Sim. A gente tem que ser mais ouvido, dar mais oportunidade para as pessoas ouvirem as pessoas. Às vezes a gente estereótipo muitas pessoas nesse sentido, da caixinha de novo, né? Ah, você é metido, você é chato, você é snob, você é legal, você é engraçado. Mas, então, aquela pessoa que você acha que é snob, ela tem amigos. Então, o que esses amigos dela viram nela? Sim. Então, vou caçar isso também, né? E isso vem muito do ouvir. Então, se você deixa a pessoa falar, você vai se surpreender com a história dela e vai criar uma empatia imediata, assim. E Então, você- acho que a gente tem que estar aberto. Você ouvia as histórias dela que em inglês? Você se comunicava em inglês com ela? Em inglês. Ah, Ela falava inglês. Assim, mais ou menos, mas meu inglês era mais ou menos também. É isso que eu ia perguntar. Os russos, em geral, falam inglês, assim? Todo mundo? Eles não falam inglês, mas eles se esforçam para se comunicar. Então, assim, Ótimo. muitos que não falavam inglês, mas não era uma barreira, sabe? Então, Uhum. usava o Google, Translator, mímica e rolava. Não era um constrangimento, assim. Eles não ficavam constrangidos em não falar e eu também não ficava constrangido em fazer mímica. É, língua universal, né? É sim, mas eu acho que no fundo Língua o universal. inglês ele ajuda, sim, é óbvio, é muito bom você ter, até pra entender placa, não sei o que lá, tudo. Mas no fundo é muito mais a sua disponibilidade em se comunicar, você querer ir lá e se comunicar. Sim. Porque tem muitos países que na Alemanha a gente foi em lugares que não falavam inglês. E você vai falar, nossa, a Alemanha não fala inglês? A gente foi comprar um simples sanduíche com a mulher lá. Eu tentei falar verdade. inglês, ela meio que não respondia, sei que lá, aponta aqui, aponta lá, comi o lanche. Era o que importa. Eu apontei o lanche que eu queria, ela deu. A única coisa que ela falou, acho que foi um número em inglês, que na hora que eu fui falar o preço. Mas ela Aí falou eu- um número, não falou, sabe? Tipo, ela falou com maior dificuldade, Aham. assim. Mas deu certo, a gente comprou o lanche 2 vezes nesse lugar e Sim, pagamos. né? Não só lá. Quando a gente chegou aqui na Itália também, Sim, eu tentei todos falar lugares. inglês. E quem disse que eu achava um italiano que falava inglês? Ninguém falava inglês. Aí eu tive que aprender Eu italiano. Mas eu até mexi a mão, assim, eu tenho que aprender. Falou que nem italiano agora. Não, mas porque comunicação é mais do que o idioma, né? Comunicação é gesto, é energia que você dispensa pro outro e tal. Então, sério, eu posso falar 1001 situações aqui bizarras de comunicação que deu certo sem nenhum dos dois falar o idioma. No Irã, tal, mais pra frente, quando a gente chegar lá, eu posso Uhum. contar várias histórias. Mas na Rússia teve esse caso dela, nesse casal, e aí foi muito legal, porque eles me adotaram, né, e tal, então a gente começou a ficar cada vez mais próximos, e aí eles têm uma dote que chama, que é como se fosse um chácarazinha. Aham. E aí, eles chamam de fazenda essa dote, essa chácara, por causa do Rei do Gado, que foi uma novela que fez muito sucesso na Rússia. Gente! E aí, entrou no dicionário deles, fazenda, que são essas chácaras que eles têm, casa de campo. Caramba! E aí eu falei, vocês são brasileiros, tá? Vocês são brasileiros. A gente tá vendo introduziu uma palavra na Rússia, eu não Esse é acredito nisso. Fazenda, pode falar lá. E aí, elas me levaram pra lá. Então, foi muito legal, porque era inverno, né? Assim, e aí, tava neve, tipo, 2 metros de neve. Então, a gente teve que tirar com a pá até chegar na porta da chácarazinha. Tirar, fazer o caminho. Pra eles, era uma coisa normal. Eu tava parecendo na Disney. Eu tava assim... E o cara, tipo, assim... meu Deus, eu tenho que fazer de novo. Sei lá, uma vez no mês tem que fazer isso. Não, deixa que eu faço. Tipo, muito empolgado. Assim, tirando neve com a pá. E ele, nossa, que brasileiro empolgado pra trabalhar, né? E aí, a gente passou um dia nessa chácara. E aí, depois, eles me levaram num monastério. Como se fosse um monastério, assim, bem no interiorzão. E aí, que são ortodoxos e tal. E aí, o cara, o esposo, né, do casal, falou
brincando, assim, me explicando uma tradição que tem, que é de você entrar num lago que é gelado, congela, né? Eles quebram esse laguinho. E aí você dá 3 mergulhos, que é o batismo de João Batista. Então, muitos vão para esse monastério, como se fosse uma procissão, vão lá e dá esses 3 mergulhos, né? Lá em cima da montanha e tal. E ele me zoando, falando assim, tipo, se você seria um russo, definitivamente, se você fizesse isso e tal. E aí, ele tinha um... Te desafiou. Ele tinha um cantil de água, que era do tio dele, que era da guerra, né? Que o tio dele foi soldado e tal, e ele tinha esse cantil, que ele tinha amor, apreço e tal, por esse cantil. E aí, beleza, eu guardei essa informação. E aí ele brincou comigo, eu falei assim, é isso? Eu só preciso disso pra ser russo, assim, tão fácil e tal? Aí ele, mas eu duvido que você faça. Aí entrei na fila, tirei a roupa, entrei na fila meu Deus. E fiz. Entrei, me batizei lá, os 3 mergulhos na água gelada, e eles ficaram chocados, assim, eles ficam muito emocionados. Ai, que então, legal. acho que ele me viu muito no filho, assim, porque talvez poderia ser uma coisa que ele podia fazer com o filho dele, e o filho dele não fez, né, talvez, não sei. Não quis, às vezes, né? Mas aí, ele, na emoção, ele me deu o cantil. Ele falou assim, você é um russo mesmo, como eu não posso te dar um passaporte aqui, né, uma cidadania, eu vou te dar meu cantil. Aí ele explicou a história, que era do tio dele, o cantil e tal. Ai, que lindo. E aí eu viajo sempre com esse cantil, não trouxe pra essa viagem, né, que eu casei, aí tô viajando agora com minha esposa e tal, não sei quando voltar, e não trouxe o cantil, tá lá em casa. Mas assim, toda viagem que eu faço eu levo o cantil, tal, porque pra mim é muito importante esse cantil. Enfim. Que da hora. E aí, outro host lá da Rússia foi um senhorzinho também, que de 80 anos, quase, na época, né? Hoje deve ter mais que isso. E ele mudou completamente minha forma de viajar, porque é uma longa história também, mas ele me recebeu no Couchsurf e eu fiquei curioso pra saber, tipo, cara, você tem 80 anos, o que você tá fazendo no Couchsurf? Como assim, né? É sim. E aí, ele me contou a história dele, que ele é também soldado, e ele tava sofrendo muito com depressão depois da morte da esposa, primeiro por causa da guerra, né? Que quebrou o cara. Sim. E aí, segundo, que ele já tava meio fraco, mas perdeu a esposa, que era a única pessoa que ele tinha, porque os filhos, depois que cria, somem, né, assim. Sim. E aí, ele tava vivendo uma vida triste. O lugar que ele mora também é bem meio depressivo, porque ele mora naqueles prédios, naqueles conjuntos habitacionais para soldados. Então, é uma coisa bem soviética, e no inverno, uma coisa assim, triste. Netflix podia fazer um seriado lá, porque é um cenário perfeito, assim. Aí ele falou que um dia tava mexendo no computador, aí apareceu um banner no VK, que eles usam VK lá, né? Eles não usam Facebook, é outra rede social. E aí apareceu um banner do Couchsurf. Ele clicou sem querer nesse banner e sem querer ele fez um cadastro. Sem saber, ele fez um cadastro. Foi indo, sabe aquela coisa de você, de tiozão que vai mexendo. Coisa de tio, Aí teve um dia que ele recebeu um e-mail que era uma solicitação de hospedagem. E aí ele achou estranhíssimo, tipo, por que essa pessoa tá pedindo pra ficar na minha casa? Era um mexicano. E aí o faro dele, né, de militar, falou assim, vou receber esse cara pra saber como é que ele sabe meu endereço, como é que ele sabe minhas coisas, como é que ele chegou até mim. Baixou a... O Sherlock Holmes. Da União Soviética, Eita. Esqueci, mas a galera e os ouvintes, eu já ia falar, comenta aqui embaixo, mas é podcast. Pode comentar, tem como comentar às vezes. Então, comenta aqui embaixo o nome da CIA, da Rússia. E aí, a KGB. Acho que baixou a KGB no cara e ele falou assim, vou investigar isso. E aí ele aceitou o mexicano, uma noite. Aí o mexicano veio na casa dele e ele começou a interrogar o mexicano. Tipo assim, como é que você achou o meu endereço? Assim, como eu achei? Você me aceitou no Couchsurf, é uma plataforma. Aí explicou pra ele que é a plataforma. Aí ele, peraí, você pede pra ficar na casa das pessoas, as pessoas deixam você ficar na casa delas? Aí ele falou, você deixou ficar na sua casa, eu tô aqui agora. Então, no caso... E aí o mexicano contou pra ele que ele viajava o mundo, ele veio do México pra Rússia, tipo, já tem 3 anos essa viagem, passando pros países e tal, e ele ficou assim... Você veio do México até a Rússia viajando, pegando carona. Pegando carona, viagem de carona, tal, mexicano. E aí o mexicano foi embora, só ficou uma noite. E aí ele voltou no Couchsurf e começou a citar mais pessoas. Tipo, ele começou a caçar pessoas, as pessoas vinham e perguntavam, como é que você viaja? A pessoa de carona também, ou então faço isso, viajo daquele jeito, acampando, nanana. Ele aprendeu como viajar, recebendo pessoas no Couchsurf e perguntando pra elas. E aí ele falou assim, você tem barraca? Ele falou pra mim, você tem barraca? Aí eu falei, não, você tem fogareiro? Não, então você não sabe viajar. Você não é um viajante.
Você pega carona? Eu falei, não, até agora eu não peguei carona. Então você não sabe viajar, você precisa pegar carona. Você precisa ter uma barraca, você acampar, ser independente. Aí ele me contou que depois dessa jornada de descobrimento que ele passou, né, perguntando pras pessoas, ele falou assim, eu quero ver se é verdade agora. E aí ele pegou a aposentadoriazinha dele, foi pro Sudeste Asiático, passou 4 meses viajando no Sudeste Asiático de carona. E com barraca, acampando no quintal das pessoas. 70 e tantos anos de idade. Isso que eu ia falar, isso com quase 80 anos. Quase 80 anos. Eu fiquei, gente, eu realmente não sei viajar, desculpa. Eu não sou viajante, não me decidi, não sou mochileiro, o senhor que é mochileiro. E aí ele foi me dando várias dicas, assim, tipo, você tem que andar com roupa chamativa. Ele mostrou que ele comprou uma calça de bombeiro. Uma calça vermelha. Que ele gosta de pegar carona com a roupa chamativa, para as pessoas verem ele na rua e tal. E ele falou que uma tática de você acampar sem pagar e você bater na casa das pessoas e pedir para acampar no quintal dela uma noite. Aí ele foi me contando várias coisas que a gente já sabia, mas tipo assim, eu fiquei chocado que era ele já tinha feito. Que ele tinha feito, sim. E aí você precisa comprar uma barraca, tem que viajar assim, você não sabe viajar e tal. E aí nisso, eu ia ficar só uma noite na casa dele e acabei ficando muitas noites. Ele me levou pra conhecer o bairro, tal, em Xandu. Também tem uma pega, assim, fiquei até um pouco emocionado também. Sim. Meio uma relação de neto, assim, mas não é neto, eu acho que mais de mestre, assim, não sei explicar. Sim. É muito doido, assim, eu acho massa, assim, uma experiência que eu guardo numa caixinha, assim. É uma referência pra você, aí, né? Vou até mudar logo de assunto. Não, eu vou... Não, fica tranquilo. A gente tá adorando, porque assim... Porque senão ele vai chorar. Ele tá falando. Tadinho. Assim, mas eu entendo super você, porque eu também tive experiências muito legais com Couchsurfing. Inclusive, é uma das coisas que me entristece nesse momento, é que essa plataforma tá ameaçada com a situação da pandemia. Porque é muito complicado agora as pessoas receberem na casa, né? Não que não tenha, mas tá muito difícil. Tanto que eles até mandaram um e-mail pedindo dinheiro pra pagar a mensalidade agora, né? Que é justamente pra não acabar a plataforma. E é uma plataforma, mano, é muito 10 vezes melhor que Facebook, qualquer outra plataforma, né? Tipo, riquíssima, velho, riquíssima. E aí, tipo assim, é o que possibilita esses encontros. Porque, por exemplo, se parar pra pensar, né, uma pessoa que não tem experiência de viagem, não viaja e tal, não tem conexões, digamos assim, assim, não conhece. Aí você fica se perguntando, né? Vocês devem ter essa pergunta também. Como é que você faz para conhecer pessoas? Como é que você faz para conhecer um local? Eu quero viajar de um jeito diferente também. Tenho experiências locais, mas não sei como é que começa. Couchsurfing, tipo assim, é a melhor, é a ponte, é a entrada, assim, para você ter uma experiência local, você conhecer as pessoas, a rotina das pessoas, é Couchsurfing. Porque realmente é difícil. Tipo, se você chegar na Itália e quero viver como italiano, não tem como, você não tem conexão, a gente não conhece, eu não conheço as pessoas e tal. Então, o Couchsurfing é essa possibilidade, assim, é uma plataforma que eu valorizo muito, apesar de que tem muita gente interesseira no Couchsurfing, né, dos dois lados. Então, sim. Eu quero ficar na casa da pessoa. Eu também já fui interesseiro, não vou mentir, tipo, várias vezes eu já quis ficar porque eu não queria gastar dinheiro, eu não tinha dinheiro e eu precisava de uma noite. E também tem gente mal intencionada no Couchsurfing também, mas eu acho que é uma minoria. Sim. Assim, ainda eu acho que a essência do Couchsurfing, a ideologia ainda é intacta, assim, as pessoas querem se conectar, e é muito legal. E aí o outro Couchsurfing que eu fiquei, ele era um bibliotecário, era uma família, ele tinha 2 filhinhas e tal, e ele é bibliotecário, todo nerdzão assim e tal. Ele mostrou vários filmes russos, clássicos. A metade eu dormi, mas outros foram legais. Não tô entendendo porra nenhuma. E ele me deu o melhor souvenir, depois do cantil, da Rússia que eu tenho. Que ele me ajudou a fazer, ele fez pra mim uma carteirinha da Biblioteca de Moscou. Então eu tenho a carteirinha de estudante da Biblioteca de Moscou. Eu tenho na carteira até hoje. Se fosse vídeo aqui, né, tipo, a galera não fosse podcast, eu mostraria aqui. Eu tenho até hoje na carteira. E aí, é massa. Então, assim, minha experiência na Rússia é incrível. Eu amei a Rússia, assim. Muitas conexões, fora que o país é lindíssimo. Tô falando aqui das pessoas, mas assim, São Petersburgo é incrível. Moscou, eu chorei quando eu pisei na Praça Vermelha. Praça Vermelha, porque realmente eu descobri, nossa, eu achava que era eu tava variando assim, das ideias, mas eu acho que era um sonho mesmo. Que de legal. criança vir aqui, porque quando eu pisei na Praça Vermelha e vi a catedral, né, tal, aquelas cores todas, era Natal. Então, assim, Natal que ainda é mais bonito, que eles têm uns standzinhos, assim. Então eu fiquei assim, meu Deus, eu tô aqui, não acredito, velho. Olha onde eu saí, Vitória da Conquista, interior da Bahia, Nordeste, Brasil, América do Sul, e tô aqui na Rússia. Não é possível, cara, entendeu? É possível todo mundo fazer isso, é possível. Fiquei pensando. Ainda mais com o background, né? Eu tô aqui na Rússia, mas nunca tem um avião, assim, de rico e sentei aqui na Rússia.
Rússia, né? Não, eu vim caminhando, quase de Portugal. Quase de Portugal, entendeu? Então, assim, a vida me trouxe aqui. Eu não vim, assim, de qualquer forma, né? Então, tornou mais especial a viagem. E daí foi. Então, assim, depois da Rússia, eu falei, ok, a Rússia me surpreendeu. Mas o que a Lituânia tem? O que a Letônia tem? Eu comecei a procurar países que eu não sabia o nome, que eu não sabia que existia antes. O que a Ucrânia tem? Então eu queria essa experiência. Então minha viagem começou a se formar, sabe? Então eu comecei a criar algumas regras pra mim. Não planejamento, mas algumas regras. Por exemplo, uma regra era nunca voltar pra trás. Então eu não podia nunca voltar pra trás. Eu tinha sempre que andar pra frente. Certo. Ok. Se eu saísse de uma cidade, eu não podia voltar pra essa cidade. Tinha que sempre ir pra outro lugar. Sair de um país, não podia voltar pra esse país, tinha que ir pra outro lugar. Outra regra era, tipo, eu tenho que ter uma experiência que me marque no lugar, senão não valeu. Então, mesmo que eu fique, por exemplo, a Finlândia, eu fiquei 2 dias. Mas eu considero que eu viajei pra Finlândia porque eu tive uma experiência que me marcou na Finlândia. Tipo, eu consegui fazer sauna no meio da floresta com finlandeses, que a sauna é a coisa mais típica da Finlândia, assim, a coisa mais tradicional que tem. Eu consegui fazer sauna com finlandeses, smoke sauna, numa casinha de cabana, com pedra vulcânica, entrando num lago congelado. Então, tipo, eu fui na Finlândia. Então, eu buscava essas experiências. E era um trabalho, foi uma viagem muito, assim, queria usar a palavra cansativa, mas mentalmente falando foi porque, tipo assim, além da preocupação com o amanhã, como viajantes a gente sabe como é isso, né? Aquela ansiedade de não saber o que vai ser o dia de amanhã. Tinha ainda essa coisa de balancear, dessa regra não me podar. Porque às vezes eu ficava caçando uma experiência, mas eu falei, não pode ser assim. Eu tenho que ser que nem uma criança, eu tenho que ter uma folha em branco e a experiência tem que vir até mim. Então é um trabalhar de mente também, porque às vezes eu ficava caçando a experiência, mas a experiência não chegava enquanto eu não desistisse. Então às vezes eu poderia ter ficado menos num país, por exemplo, mas pelo fato de eu ficar insistindo em coisas que não precisavam, atrasava, batendo no prego, o país não rendia pra mim. Aí, de repente, quando eu desistia, eu falava, não vai dar nada isso aqui. Aí, de repente, aconteceu uma coisa, assim, surreal comigo e tal. Eu falei, então a Ucrânia é isso aqui. Uau, que massa. Então, quando as pessoas me perguntam, já vou soltar isso aqui pra não ter essa pergunta aqui. Mas quando as pessoas, qual o país que você menos gosta? Não tem um país que eu menos gosto, assim. Todos os países, eu tive uma experiência incrível, assim, que eu amo todos que eu passei. Mas eu sei aí que você tem paixões por 2, aí tem 2 queridinhos aí que você me falou, que um é Turquia, né? E o outro é Irã. Mas eu vou começar pela Turquia, porque eu acho que vai mais na sequência aí do que você tá falando, porque você fez o leste europeu e depois foi pra Turquia, certo? Só me confirma aí. Certo. E aí, tem uma coisa que você me falou da Turquia que eu tô muito curiosa pra saber. E falando sobre essas experiências muito loucas aí que você viveu, você me falou que você fez voluntariado na Turquia. Só que um desses voluntariados me deixou muito curiosa. Já imagino. Se você já imagina, então pode soltar aí pra galera. Onde você fez esse bendito voluntariado? Num barco pirata? Foi esse que você… Foi. Um barco pirata. Mano, como assim? O título é bom, mas eu acho que a explicação vai te decepcionar um pouco. É bem coisa de turistão, assim. Era um barco pirata, era o Pérola Negra, inclusive. Não sei se vocês já assistiram o Piratas do Caribe, mas era um barco que é uma cópia exata do Pérola Negra. Jura? Exato, tipo, tem aquele polvo e tal. Os caras fizeram uma réplica. E é um barco para levar turista para fazer passeios na costa sul da Turquia, né? Então você paga um daily tour e aí você fica o dia inteiro passeando por algumas ilhas e tal. E aí meu trabalho, inicialmente, eu me voluntariei pra, tipo, limpar o barco e tal. Só que como eu sou brasileiro, aí os caras imediatamente já acham que todo brasileiro é, tipo, eufórico, joga futebol, fala muito, é legal, não sei o quê. Aí os caras me colocaram pra receber os turistas. Eu tinha que receber os turistas e não sei o quê. Eu falei, meu Deus, eu só quero paz, gente. Eu queria ficar quieta. Quero lavar prato, quero meditar, quero refletir. Eu não quero ficar sorrindo pra todo mundo, entendeu? Aí, pelo menos, não pedi fazer embaixadinha, né? Porque aí realmente não ia dar conta. Bom, pra mim pedem pra sambar, né? Então, você ainda tá no lucro. É pior, né? Mas eu acho que sambar não dá pra fingir, que embaixadinha não dá pra fingir que você sabe. Não. E aí foi isso, era um barco turístico, eles eram um barco pirata e a gente tinha que ficar recebendo turistas lá, mas foi bem legal. Foi curta a experiência, porque eu peguei esse voluntariado porque eu queria conhecer essa cidade chamada Fatiye, na Costa Sul, porque eu queria fazer muito uma trilha.
uma trilha chamada Licia Way. Não sei se é assim, eu sempre pronuncio errado, mas é como se fosse Licia Way. Que é como se fosse um Santiago de La Compostela ou, sei lá, um Vale do Pati da Turquia. São 800 quilômetros que vai de Fatih até Antalya, percorrendo toda a costa sul da Turquia, passando por cidades antigas, ruínas, a própria Olympus, que a gente acha que a Olympus é na Grécia, na verdade é na Turquia. Então, é bem legal, assim, a gente emerge no mundo, uma Turquia bem diferente do que a gente imagina. Mas você chegou a fazer inteira? Então, na época, era muito difícil achar. Então, eu fui pra Fatih pra procurar informação, porque na internet não tinha. Não achava em fórum, não achava no mochileiros.com, que era um fórum que tinha na época, nem sei se existe ainda. E lá mesmo, procurando no balcão de informação turística, ninguém sabia falar o certo. Eu não consegui muita informação. Então, eu conheci um senhorzinho, que ele hoje cuida de, tipo, tartarugas, assim, sabe? Que se cuida de ovos de tartaruga. Sim. Ele foi um dos caras que fez a marcação da Licia Way. Conheci ele por acaso. Então, eu comprei um mapa e ele marcou pra mim, no mapa, mais ou menos o caminho. E ele falou que alguns lugares tinha era autoguiado. Eu conseguia fazer, assim, tinha sinalização. Só que eu não tinha tempo mais. Porque quando eu fui pra costa sul da Turquia, nessa época que eu decidi fazer essa Licia Way, faltava poucos, sei lá, 15 dias, 20 dias pra eu sair da Turquia. Meu visto acabar, segundo meus cálculos, já estava errado. Pra mim fazer esse caminho de 800 quilômetros, eu precisava de pelo menos um mês pra fazer tudo, né? Sim. E aí não tinha mais tempo. Então, pra saciar minha vontade, eu fiz um percurso pequeno, assim. Eu fui de uma vila a outra, só pra falar que eu fiz a Licia Way, assim, mas é uma vontade que eu tenho ainda. Voltei pra Turquia agora, acabei de voltar da Turquia, fiquei 3 meses agora, antes da Albânia, né? Mesmo assim, eu não consegui fazer a Licia Way ainda, mas é uma coisa que eu quero muito fazer. Não, 800 quilômetros não é pouco, precisa ir com tempo não mesmo. Pouco, não. Tem que ser tempo. Tempo e bastante perna. E disposição física, e perna boa. Então, e aí a Turquia foi minha primeira paixão, assim, grande, porque eu vim de 3 meses da Europa, e aí foi muito intenso, porque eu conheci muitos países, eu tava meio ainda, sabe, aquela pegada de preciso fazer coisas e ver tudo e não sei o que e tal. Então foi muito intenso, tava fisicamente cansado, mentalmente acabado. E aí quando eu cheguei na Turquia, em Istambul, eu achei na época, tinha pouco tempo que tinha acontecido atentado terrorista em Istambul, então o turismo estava super em baixa. Já era baixa a estação, o turismo estava em baixa, então estava muito barato. E aí eu consegui um hostel, tipo, eu pagava R$6, assim, hostel que era na melhor locação possível. Era, tipo, no melhor, na praça, lá em frente, a Hagia Sofia e a Blue Mosque, que é os principais pontos turísticos de Istambul. E o hostel era assim, eu lembro que a parte dos quartos coletivos era no terraço, que era todo de vidro o terraço. Então, tipo assim, eu acordava de frente pra Hagia Sofia, a Blue Mosque, e se eu olhasse pra trás, era a Ásia, assim, a parte asiática de Istambul. Que mano. Eu falo, meu Deus do céu, por que as pessoas não viajam? Viajar é maravilhoso. Tô pagando R$6 e tô aqui. E nesse hostel também tem várias histórias, porque é um hostel mais assim, que tava tendo mais... Não tava tendo tanto turista, então era mais trabalhadores. A galera que trabalha lá, sabe, que é imigrante. Sim. Então, eu conheci gente do Afeganistão, eu conheci gente do Irã, que foi... O dono do hostel era um iraniano, foi aí que começou minha ligação com o Irã. Conheci uma sueca que tava querendo... Senhora também, de 60 e poucos anos, que tava querendo muito ir pra Síria. Tava num dilema, e a Síria, na época, tava já no caos, Alepo e tal. Ela queria atravessar a fronteira terrestre da Síria, e tava aquela... As nossas conversas giravam em torno disso. Imagina, um monte de senhorzinho e eu lá. Todos eram mais velhos, todos coroas. E aí, foi muito legal essa história desse hostel. Enfim, aí a Turquia, eu acabei ficando 3 meses na Turquia. Então, minha experiência com a Turquia foi quando eu realmente virei o viajante que eu sou hoje, digamos assim. Porque eu comecei a viajar mais devagar, viver mais os lugares. Então, eu passei, por exemplo, 15 dias em Istambul. Fiz muito trabalho voluntário. Eu passei 1 mês trabalhando no ecofarm, numa fazendinha, assim, numa chácara que produz seu próprio alimento, né? É autossustentável e ao mesmo tempo é hostel. Então, meu trabalho era colher laranja, tipo... E aí era uma vilazinha bem pequena na costa sul da Turquia. A costa sul da Turquia, gente, é assim... Fica a dica aqui pra vocês. Vão pra costa sul da Turquia, porque é a Grécia mais barata. Porque é o mesmo mar... A Grécia fica a poucas horas, tipo, R$30 você pega um barco e vai pra Grécia. Olha. Mesmo o mar de Santorini e tal, mesmo as casas brancas, tem o olho turco, que do outro lado é o olho grego. Tudo igual, só que é 5 vezes mais barato. Nossa, resumindo, ele tá falando isso em reais, né? Então realmente é barato. Então realmente é barato. Em reais. É muito barato.
Bom, a conversa tá excelente, tá uma maravilha. Mas vamos fazer assim, pra deixar até suspense pra quem tá ouvindo. Vamos deixar a parte 2. Vamos dividir isso aqui em 2, porque eu tenho certeza que a gente vai precisar de muito mais 50 minutos pra poder conversar. Porque é muito gostoso ouvir você falar, porque você fala com gosto, né? Então desculpa a galera que tá ouvindo, mas a gente vai dividir. Tem que interromper assim do nada. Não, mas eu só tenho uma coisa pra falar. Nesse trabalho voluntário aí da Ecofarm, finalmente você encontrou sua paz, porque você estava ali quietinho, colhendo as laranjas, não precisava sorrir pra ninguém. Finalmente, né? Não tinha que ficar ali no barco sorrindo. Eu tava procurando gente pra sorrir, tava assim, que não tinha ninguém, eu tava praticamente sozinho. Mas eu encontrei a paz, sim. Encontrou a paz. Bom, na descrição vai ter todos os links pra encontrar o Instagram dele, tudo que ele deixar pra gente aqui. Se você tá ouvindo esse episódio não é recente, já procura a parte 2, que ela já deve estar no ar. Então, né, dá uma procuradinha aí. A gente vai deixar com parte 2, provavelmente vai estar na descrição desse episódio também. Mas se você estiver ouvindo no momento que saiu esse episódio, aguarde que terá a parte 2. O Willy vai voltar. Willy, pelo amor de Deus, você volta? Promessa, tô prometendo aqui. Palavra de mochileiro, palavra cumprida. Bom, temos um programa. Temos um programa. Tchau, tchau, galera. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, galera. É isso aí. Nos vemos na parte 2. Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio, então compartilhe agora mesmo com essa pessoa. Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes. Este podcast foi editado por Play Áudios.